Então vamos lá, eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília e hoje eu vou trazer para você um artigo da Sociologia Ambiental, Environment Sociology. Vou trazer esse estudo aqui fresquinho de 2026, que ele vai trazer uma pauta bem interessante, eu gostei bastante, por isso que eu vou trazer aqui. Lembrando, se inscreve no canal, dá seu like, eu trago vídeos quase todos os dias aqui sobre pautas diversas. Enfim, hoje a gente vai falar da sociologia ambiental. E a grande pergunta, a gente vai começar o nosso vídeo se um desastre natural acontecesse hoje, você chamaria primeiro o governo ou o seu vizinho? Porque esse estudo, duas das pesquisadoras, a Kate e a Elise, elas viveram na pele o terror dos incêndios do verão negro australiano. E anos depois, em 2023, com o fogo ameaçando voltar, um grupo de 6 mulheres, todas mães, todas sobreviventes, elas simplesmente cansaram de esperar o poder público e elas se reuniram em volta de uma mesa de cozinha para conversar e se prepararem juntas para esse momento, né? Para a questão do fogo ameaçando voltar. E o que era só um desabafo virou um método científico inovador. Então vamos lá, gente. Qual que é o problema atual? Os planos oficiais de emergência, geralmente eles são focados em mapas e bairros territoriais. Só que na hora do desespero, a gente tende a não correr para quem a gente não corre para quem está na mesma coordenada geográfica. A gente geralmente corre para quem a gente confia. E o artigo ele vai chamar isso de comunidades relacionais de lugar, que é basicamente redes baseadas no que a gente tem como afeto e confiança, e não numa questão geográfica, né, no mapa, né, essa coordenada geográfica que as pessoas deveriam ir, ou enfim, a gente tende a pensar mais no que a gente confia, na pessoa que a gente confia. Então, no desespero, a questão geográfica não é uma questão. Só que, sabe qual foi o resultado dos modelos oficiais? O que eles ignoraram? As cartilhas genéricas que ninguém lê. Então, o dado que o artigo vai trazer é que apenas 10% da população australiana tem um plano de emergência escrito. 10%. Então, o planejamento tá bem baixo, né, gente? 10%. E aí, entra a questão do artigo, né, Kitchen Table Conversations, as conversas de mesa de cozinha. Que a ideia é basicamente simples, mas extremamente genial, porque se baseia em mini encontros de 4 a 8 pessoas por algumas horas. E, tipo assim, sendo uma questão, um café entre amigos, uma coisa mais um ambiente mais confortável, né? Com o objetivo de ter uma conversa séria sobre sobrevivência. Já que 10% da população tá ali sem um plano, só 10% tem um plano e a grande maioria não tem um plano de emergência, a mesa da cozinha aqui não é só a questão, só um móvel, né? Só a mesa. E sim um símbolo de intimidade que as pessoas possam se sentir seguras. E o estudo ele vai definir isso como uma tecnologia social, que é basicamente uma ferramenta que molda o comportamento de um grupo e não tem burocracia, né? Então as pessoas podem se adaptar nesse meio e não tem nenhum custo, né? Então é um espaço que as pessoas elas podem ter segurança, ter mais intimidade para conversarem e discutirem essas questões relacionadas aos planos de emergência. Entre outras coisas, né? Claro, né? Num ambiente assim, a gente tende a falar sobre outras coisas também. Mas, como que isso virou ciência? Basicamente, o artigo ele vai detalhar que essa evolução tem 6 fases
que a primeira fase é a emergência orgânica. Então, as mulheres elas começaram a se reunir sozinhas e usaram o livro A Arte de Reunir para guiar os papos. A segunda fase foi ciência e verba, que basicamente os pesquisadores eles viram que os materiais que o governo disponibilizava, né, eram muito simples, tinham muita burocracia, então eles criaram um conceito chamado Climate Pods, que são pequenos grupos de ação, e eles conseguiram 10 mil dólares australianos de financiamento. A fase 3 eram os recursos, que eles criaram materiais divididos em 2 blocos. Preparação individual, ou seja, tinham kits, né? E a coletiva, que era um mapeamento de quem tem gerador, de quem tem motosserra. Então, tinha um plano ali também de comunicação para ver como seria. A fase 4 é o recrutamento, que eles chamaram de a rede de apoio real, que é as mães das escolas, as amigas e as vizinhas. A fase 5, as oficinas, que eram 2 encontros de 3 horas com comida compartilhada. E a fase 6 eram os dados, que era a análise mais minuciosa de tudo que estava acontecendo, tudo que já foi gravado, tudo que foi debatido. E aí, os materiais, eles mudaram muito esse processo, né, da mesa de conversa ali na cozinha, porque houve visivelmente uma evolução dessa preparação mais doméstica para a questão de emergências. E lá no começo, uma participante, ela criou uma lista focada no tempo, que basicamente se basearia no que fazer na pré-temporada, o que fazer quando o risco aumenta, o que fazer quando o fogo tá perto. E na primeira oficina, as pesquisadoras, elas deixaram o material bem organizado, cheio de ícones, né, ali, oficiais. E sabe o que o público falou para elas? Simplifica. Muito texto confunde. A gente quer uma lista que pegue na nossa mão e diga exatamente o que a gente deve fazer. Então, eles fizeram uma lista, uma lista pré-preenchida, super direta, dividida por cores, com níveis claros, pré-temporada, ameaça provável, ameaça na área, ameaça aumentando. E o estudo, ele trouxe 3 grandes revelações a partir disso. A primeira é a coordenação comunitária. Em 2019, quem tinha contato nos bombeiros soube do perigo. Quem não tinha, quase morreu. Uma participante, ela resumiu perfeitamente isso, que ela disse: quando a merda atinge o ventilador, é a comunidade local que chega primeiro para salvar vidas. A segunda questão, o peso psicológico. Falar de desastre dá gatilho. Então, teve participantes relatando que tiveram alucinações com fogo, mesmo 5 anos depois. O trauma, que afasta as pessoas das reuniões oficiais para discutir essas questões de emergência. Mas o grupo acolhedor da cozinha fez elas enfrentarem justamente esse medo juntas. Então, cria laços. Então, o artigo ele vai revelando essas questões. E o debate real, né, que são essas grandes questões que o artigo traz, que na cozinha eles conseguiram discutir assuntos polêmicos, sem julgamentos, né? Então, esse clima intimista, como eu falei, poderia, e como o artigo traz, justamente é um espaço que as pessoas se sentem acolhidas, então elas podem falar muito mais coisas. Então, assuntos polêmicos, coisas que elas teriam medo de falar e por não serem julgadas, né, estarem ali num espaço seguro, elas falam. Então, como a escolha de quem decide ficar para defender a casa em vez de recuar. Então, eles trouxeram essa questão, né? Quem que vai ficar para defender a casa em vez de, né, fazer outra alternativa. Então, são questões polêmicas, né? Quem que vai ficar é uma coisa bem difícil, né? Você já tá se preparando para saber, olha, eu vou ser a pessoa que vai fazer isso, eu vou fazer isso. Então, preparar para as piores situações. Então, como a gente viu, teve uma lista, né? Essa lista
desse material que eles conseguiram fazer. Teve resultado nas conversas, na cozinha, então eles resolveram, mapearam, né? O que estava acontecendo, não. Então, a gente fez uma lista, as pessoas acharam que era muito confuso, então vamos fazer uma lista para que as pessoas tenham em mão o que fazer passo a passo em diversas situações. A questão da mesa também, mapearam e resolveram. As pessoas que tinham medo, que não queriam ir nas reuniões oficiais, foram lá e conseguiram enfrentar isso por meio das conversas. Então,